Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos à nossa casa, aqui é a Universidade de Anhembi Morumbi. Meu nome é Germano Souza, sou coordenador da graduação aqui da Anhembi Morumbi, casa cheia. E hoje vamos receber um evento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Em nome do professor Dostini Trindade, eu agradeço a preferência pela nossa casa para realizar esse evento, que tem como tema principal telemedicina, relação médico-paciente nesses novos tempos de telemedicina, nenhum tema mais atual do que esse. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, em especial ao professor Xiao Wen, que é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, e é um dos grandes nomes da telemedicina do nosso país. Seguramente é um top of mind. Quando falamos de telemedicina no Brasil, vem à nossa cabeça o professor Xiao, que foi meu professor lá na Universidade de São Paulo. Então, eu agradeço muito a sua presença, professor. E, Pedro, eu vou passar a palavra para o Pedro Dontini, que vai fazer uma apresentação breve da SOCESP, do Vale do Paraíba, e, na sequência, teremos a nossa aula com o Dr. Xiao. Teremos tempo para algumas perguntas ao final, Dr. Xiao? Perfeito. Boa noite. Germano, obrigado, viu? Obrigado por ceder a casa. Eu agradeço a todos a presença. Nos honra muito a SOCESP fazendo seu primeiro evento científico dentro de uma faculdade de medicina em São José dos Campos. Para a gente é uma honra visitar a casa de vocês. E pensamos num tema que já é muito contemporâneo e vai fazer seguramente parte da vida dos futuros médicos que aqui se encontram, que é exatamente a telemedicina. E ninguém melhor para falar isso do que o professor Xiao. Bom, vou fazer uma breve apresentação aqui da SOCESP, para quem já não conhece. A SOCESP que tem a mim como presidente científico, o Bruno como diretor científico, Marcele como primeira secretária e Yuri como segundo secretário. Aqueles que têm esse primeiro contato com a SOCESP sabem que a SOCESP tem como missão congregar, representar e defender os interesses profissionais dos cardiologistas do Estado de São Paulo, especialmente estimulando o progresso, responsabilidade social e difusão do conhecimento em cardiologia. Cabe aqui também acrescentar que a defesa não é só dos interesses profissionais dos cardiologistas, mas também de todas as outras especialidades, muitos dos quais estão representados aqui, e também dos estudantes, não só de medicina, como enfermagem e todos os departamentos que compõem a SOCESP. SOCESP composta por todos esses departamentos, nutrição, psicologia, enfermagem e tantos outros, e das 19 regionais, está aqui a nossa regional, o Vale do Paraíba, que a gente tem tido a grata notícia de que tem recebido nesses anos um destaque dentre de todas elas, pela qualidade e pela quantidade dos eventos científicos que a gente tem conseguido fazer. Convido aqueles que não conhecem a conhecer o site da SOCESP, um site que é interessante tanto para formação, para consulta técnica, como também para no auxílio dos pacientes, para que o paciente possa acessar. Convido também a conhecer o Projeto Infarto, uma parceria da SOCESP com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, visando a capacitação dos profissionais de saúde no atendimento de infarto. Algumas regionais já receberam esse treinamento. O projeto, o Estudo Épico e o Registro Pinnacle também, aqueles que já clinicam, que já têm um consultório, depois entrem no site para conhecer um pouquinho como contribuir com esses dois registros. Convido também aqueles que não conhecem a conhecer o Centro de Treinamento SOCESP, com mais de 15 mil pessoas treinadas. As publicações famosas já e acabam sendo já uma culturais da nossa regional, né, que são as revistas, a revista principal e o suplemento, que é lançada trimestralmente, um conteúdo extremamente rico, e também o Tratado de Cardiologia e tantos outros livros e impressos que a SOCESP acaba publicando ao longo do ano. Quem não conhecer e quem já fez parte de alguns dos nossos eventos, quer seja os regionais, quer os nossos congressos principais, que tem fotos e vídeos, envie lá para o memorias@socesp.org.br para contribuir, ajudar-nos a melhorar e aumentar esse espaço, que é o espaço Memórias, onde a gente vem tentando enriquecer com fotos e vídeos. Por fim, convido a quem não for sócio, que se torne sócio. Eu estou aqui numa maioria de estudantes. Saibam vocês, estudantes, que o estudante de medicina ele não paga absolutamente nada para ser sócio SOCESP, tá? E tem todas as regalias que um sócio tem.
com o recebimento das revistas, desconto em congressos, desconto em cursos de atividades científicas. Então, depois, quem tiver interesse, venham falar comigo, que eu passo para vocês aí o caminho das pedras, né? Para os nossos associados, a gente tentando trazer a SOCESP ainda mais próximo dos associados, a gente tem já alguns planejamentos para esse ano, como ensinar o profissional de saúde, o médico, sócio, como fazer os seus investimentos, né? O médico só gasta dinheiro, não sabe ganhar, então como investir o seu dinheiro, o seu patrimônio. Uma noite que a gente deve fazer também, dando dicas de harmonização, saindo um pouquinho, né, daquela coisa daquele assunto mais sério, né? A SOCESP também, a nossa regional, isso é uma exclusividade, disponibiliza a van para os seus associados, a gente deve fazer isso esse ano também, para levar e trazer do Congresso da SOCESP, que agora no feriado de Corpus Christi, em junho. Por fim, todos os associados, ao final do ano, receberão um pendrive, contendo todas as aulas ministradas em PDF, mas todas as aulas ministradas ao longo do ano, para que vocês possam ter, estudar e revisar. Agradeço nominalmente a todos os patrocinadores que já nos ajudam à realização dos eventos desse ano, Dimen, Sabin, Daiichi Sankyo, Novartis, Merck, Abbott, Plani e Bayer. Agradeço também a todos os apoiadores que cedem as suas casas, sua estrutura, em especial à Universidade AMB Morumbi, em nome do Germano, aí, um grande amigo que está cedendo e viabilizando esse início de relacionamento, vamos dizer assim, de SOCESP com a AMB Morumbi, e que seja bem duradouro, né? Bom, agende-se aos próximos eventos. A gente vai ter o Congresso SOCESP, como eu disse para vocês, de 20 a 22 de junho, tá, em São Paulo. É o maior congresso do hemisfério sul do planeta, tenho certeza disso, de cardiologia, então vale a pena, é muito bom. O nosso nosso curso de atualização em reciclagem, que acontece entre os dias 2 e 4 de agosto, e, por fim, o 4º Congresso Brasileiro de Casos Clínicos, um congresso particularmente muito interessante para quem é acadêmico e que está começando a ingressar nessa vida, e nada melhor, e vocês hoje sabem melhor do que eu, que a gente aprende muito melhor através dos casos clínicos, né? Então, um congresso bem legal para vocês. Por fim, os certificados, todos que vocês hoje estão aqui, que fizeram a sua inscrição lá na frente com a Rosália, a partir de amanhã já conseguem acessar o site da SOCESP e imprimir o certificado de vocês, os alunos principalmente. É um certificado que vai servir para enriquecer ainda mais o currículo de vocês. Um próximo evento confirmado agora, há 15 minutos atrás, com o professor Germano, no dia 2 de maio, professor Germano, na realidade, é uma colaboração do Hospital Regional, junto da SOCESP, fazendo um evento sobre insuficiência cardíaca, atualização das diretrizes de insuficiência cardíaca, e a gente vai ter a honra de ter como palestrante o professor Germano, sem dúvida, um dos maiores entendedores de insuficiência cardíaca do país. Então, vai ser muito bacana. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, como a maior parte das aulas da gente do ano passado, e esse ano também. Isso também é uma novidade da nossa regional. Então, quem está me assistindo aí de casa, no celular, no tablet, vai ter a oportunidade de interagir com a gente através do nosso grupo da SOCESP, do WhatsApp, e fazer perguntas para que a gente possa replicar para o professor. Quem não conseguiu assistir, depois entra no site da SOCESP, lá na aba Regionais Vale do Paraíba, que vão ter todas as aulas transmitidas. Quem quiser rever a aula, é só entrar lá a partir da semana que vem, que já consegue rever. Deixo aqui os telefones e contatos de todos os departamentos, para quem tiver interesse. Alguma dúvida, ainda vou ficar um pouquinho aqui depois da aula. A gente tem um grupo de estudantes da universidade que vão nos ajudar em 2 ações científicas que a gente vai fazer no final do ano, no dia da hipertensão e o Fitness Day, e aí eu convido a ficar depois da palestra, 5 minutinhos, só para a gente já trabalhar algumas coisinhas do que vai ser esse dia. Agora sim, professor, eu queria apresentá-lo para o Dr. Xiao Lung Wen. Médico, professor associado da FMUSP, chefe da disciplina de telemedicina, líder do grupo de pesquisa USP em telemedicina, tecnologias educacionais e e-health no CNPq e MCTIC, membro da Câmara Técnica da Informática em Saúde no CFM e orientador em nível de mestrado e doutorado pela FMUSP. É uma honra muito grande recebê-lo aqui, professor. Eu tenho certeza que vai nos atualizar com um tema tão contemporâneo e importante para a nossa vida e para a vida daqueles que estão se formando. Obrigado por receber nosso convite. Inicialmente, boa noite a todos. Queria dizer que
É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês e com uma plateia cheia, né, para falar sobre um assunto que é a telemedicina. Tá? Vocês sabem que, inclusive, na área médica, estamos numa verdadeira guerra civil. Né? Eu espero que a guerra civil termine rápido. Como estou vendo muitos jovens, levanta a mão quem é estudante de medicina. A grande maioria. Tá? Quem são médicos? Tá? E quem são profissionais, advogados, administradores? Tá. Bom, eu vou fazer uma abordagem, então estou vendo que a maioria são estudantes. Quem é do primeiro ano? Segundo ano? A maioria é primeiro ano. Tá bom. Ótimo. Então, aí eu vou desenvolver um pensamento com vocês também. Eu vou falar sobre telemedicina e eu resolvi colocar mais uma palavra chamada medicina conectada. Depois vocês vão ver por que eu usei esse termo. E a tecnologia na relação médico-paciente, porque todo mundo diz que tecnologia desumaniza. Isso virou um praxe. Se não é olho no olho, é desumano. E aí nós vamos construir um pouco essas ideias do que isso significa. E aí vem uma pergunta, né? Os médicos e a sociedade estão preparados para a era da sociedade híbrida. A questão não é telemedicina. A questão é que o mundo está mudando. E se você não muda, você fica para trás, tá? A primeira coisa que eu queria dizer, telemedicina é para quebrar paradigmas. Esse é o primeiro ponto. Isso aqui era como se fazia a ausculta, antes desse René Laennec inventar o estetoscópio. Então, os médicos colocavam o ouvido no tórax e faziam a ausculta. Quando um sujeito meio ousado resolveu criar um tubo e começar a fazer a ausculta, adivinha o que aconteceu? Você é um idiota. Você acabou com o contato humano. Você não está ouvindo direito porque a transmissão do som daqui para cá não é a mesma coisa que a transmissão direta. Isso eram os críticos. O que aconteceu? O estetoscópio era uma invenção vencedora, tanto que ele evoluiu para isso. Um esteto didático na década de 50, 60. E hoje, para onde que nós evoluímos? Para isto. Esteto digital didático. Que tal? Portanto, daqui para cá, foi uma quebra de paradigma, aonde o chamado contato físico não era a coisa mais importante. O que era importante é alcançar uma excelência e padronização propedêutico para que se tornasse uma solução vencedora. Daqui para cá é menos importante, mas também um salto, onde eu comecei a usar recursos digitais. E talvez essa parte vai dar um salto maior ainda. Nós usaremos, talvez, inteligência artificial para checar as auscultas. Alguém de vocês conhece aquele software Shazam ou outros, que você põe 15 segundos de música e diz qual é o cantor, aonde você pode comprar e assim por diante. Então, imagine esse software dentro de um esteto digital. Então, vocês estão percebendo que estamos numa fase de mudança. Não adianta ir contra. Tá? A outra coisa é que as pessoas acham que telemedicina é algo novo. É pois que não conhecem. Não, telemedicina é da década de 60. Na verdade, telemedicina é decorrente da corrida espacial e da Guerra Fria, porque eles queriam prover serviços médicos de qualidade para os soldados e astronautas. Então, por definição, telemedicina era serviço médico de qualidade. O que não for serviço de qualidade não deve se chamar telemedicina. Tá? Então, esse é um ponto que vale a pena vocês fazerem uma marca. Outro, nós temos uma resolução de telemedicina na época de 2002. Passado 16 anos,
nós precisávamos ter uma modernização da resolução. E a argumentação que eu sempre falava, em 2003, um ano depois da resolução de telemedicina, o celular mais vendido em todo o mundo era um Nokia 1100. Vocês sabem o que o Nokia 1100 tinha de extraordinário que tornou sucesso de venda? 2 coisinhas, talvez até 3. 1, tinha um joguinho de cobrinha. 2, tinha uma lanterninha. E 3, tinha uma bateria que talvez funcionasse por até 4 dias se você não usasse. Agora me conta uma coisa, essa era a realidade da tecnologia móvel suprassumo de 2003 e a resolução foi feita naquela época. Como que uma resolução feita naquela época é válido para hoje? Impossível. Nós estamos em plena era de 5G. Só para vocês terem uma ideia, em 2003, a Europa estava começando a usar 3G. Vocês sabem o filme Guardiões da Galáxia. Em 3G, demora 3 horas e meia para fazer download. Em 5G, demora 3 segundos e meio. Só para vocês terem uma ideia, isso está previsto para entrar no Brasil no ano que vem. Esse é o chamado internet das coisas. Teoricamente, até o teu tênis poderia ter um endereço no 5G. Se nós estamos mudando isso, como que uma regra de 2002 pode ser aplicado em 2019? Sendo que em 2018 nós temos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que significa? Que qualquer ponto errado, exemplo, vazamento de dados, uso ou compartilhamento dos dados sensíveis de uma forma errada, poderia gerar multa de até 50 milhões. Alguém gosta de pagar 50 milhões? Não. Então, a resolução tem que definir essa proteção. Inclusive, vocês estudantes, eu dou aula também para os alunos de primeiro ano, em São José do Rio Preto, dei aula para medicina de Bauru, que dá tem um curso médico. A primeira coisa que eu ensino, ética e responsabilidade digital, para saberem os limites do que vocês podem usar no teu celular com redes sociais, porque vocês podem comprometer não só vocês, como a instituição, e gerar consequências, impactos e multa. Tá? Então, isso precisa ser ensinado. Então, independente da telemedicina, é preciso ensinar ética e responsabilidade digital. Então, aqui só para mostrar, inclusive, que nós estamos nessa fase. Para quem quer tentar saber o que é isso, é literalmente uma televisão enrolável. Tanto que Samsung, Huawei e os outros estão lançando celulares com telas dobráveis. Isso se chama tecnologia do grafeno. Ele vai gerar uma cadeia de dispositivos chamado biosensores que vão estar conectados juntamente com vocês. Tá? Então, isso é importante pensar, então, o que é telemedicina. Telemedicina não é uma videocâmera para conversar com o paciente. Isso não é telemedicina, isso é uma videochamada. Tá? Só para vocês verem, então, a evolução que nós temos. Estamos em plena ebulição. Opa! Ebulição. Então, em 2004 é que tinha surgido o Facebook. Em 2007 surgiu o iPhone. O WhatsApp surgiu em 2009. Então, até 2009, nós não tínhamos um só problema de vazamento de dados para o WhatsApp, porque nós não conhecíamos. A realidade mudou. Inclusive, o iPad ainda tem 9 anos. Nem 10 anos tem. Imagine, então, o que será a medicina 2030. Vocês já pensaram? Pois vocês serão médicos 2030. Em 2005, vocês recebem CRM. Depois vão fazer 2 ou 4 anos, 2 de residência não, mas pelo menos 4 anos de residência. 2015, desculpe. 2015. Oi? 25. Me perdoe, já voltei. 2025. Em 2025, vocês recebem o CRM. Em 2029, vocês terminam a residência. Em 2030, vocês se tornam ativos especialistas.
Aí eu faço uma pergunta. Como será a medicina em 2030? Alguém sabe? Não. Então, nós não podemos ensinar a serem médicos de hoje. Eu sempre falo, hoje, uma boa faculdade não ensina ninguém a ser médico de 2019. Se ensina, no mínimo, a ser médico de 2025 ou, no mínimo, 2029. Tá? Essa é uma realidade. E, para os críticos em relação à telemedicina, eu sempre falo, vocês conhecem portaria remota? Até prédio tem portaria remota. Então, por que eu não posso usar a telemedicina para acompanhar qualidade de vida de uma pessoa? Então, esse é o problema que nós estamos tendo de quebra de conceito. Então, é por isso que eu comecei falando quebra de paradigma. Isso é a função da telemedicina, tá? Existem, basicamente, 4 telemedicinas. Uma, que é onde eu atuo, telemedicina acadêmica. A segunda telemedicina que existe, eu agrupei chamado telemedicina social. Está relacionado com filantropia, ações de programas de saúde nas escolas, vários trabalhos públicos, mas mais com filantropia. Tem uma terceira, que eu vou chamar de telemedicina governamental. Quando o governo institui políticas públicas de saúde. Exemplo, Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde, a RUT, que é a Rede Universidade de Telemedicina, que está vinculado à RNP, e depois nós temos a telemedicina privada e comercial. Esse está sendo alvo de litígio e discussão. Então, isso é muito importante, então vocês verem que, na verdade, eu sempre defendo que uma boa telemedicina, ele funciona quando os 4 estão equilibrados. Isso quer dizer, quando a telemedicina acadêmica consegue criar métodos de controle de qualidade para a medicina privada, para que não haja exageros. O que é exagero? Lançar a resolução e alguém anunciar por R$ 2,90 você tem a saúde por telefone. Isso já começou a ser exagero. Exemplo, algumas operadoras já estavam sem entender nada, dizendo, agora pode filmar um paciente e mandar o filme para o médico e ele faz um laudo. Isso não é telemedicina. Tá? Então, os exageros precisam ser combatidos, mas ela não pode deixar de existir. A telemedicina privada tem que existir. Eu tenho falado para o pessoal que eu não sou a favor. Ah, tá bom. Eu não defendo telemedicina. E as pessoas assim, não entendi, Chão. Você é professor de telemedicina e não defende telemedicina. Eu falei, não. Telemedicina é uma ação. Eu defendo ecossistema de medicina conectada. Aí me vem a pergunta. Telemedicina e medicina conectada ou não são sinônimos? Qual a opinião de vocês? Em geral, a maioria me diz que é. É sinônimo. Você sabe qual que é a minha explicação? Eu sou um tanto velho. Você sabe que quando eu abria conta bancária, você sabe como que era feito? Ia, pegava uma fichinha, daí eu punha, assinava, tinha caixa, toda vez que ia com um cheque para sacar o dinheiro, caixa ia, tirava a minha fichinha, comparava a assinatura do cheque com a da fichinha, anotava qual é o valor do meu cheque, punha o menos e dava o total do meu saldo. O que vocês acham de abrir uma conta num banco que faz isso? Não é mais humano? É tudo humano, contato humano. Isso é banco década 80. Hoje, nós trabalhamos com banco conectado. Você pode ir para qualquer agência e eles se veem o teu saldo. Você pode pegar a caixa eletrônica e você pode sacar o dinheiro e assim por diante você pode usar o internet banking. Isso é banco conectado.
Medicina conectada é isso. A telemedicina seria o internet banking. A caixa eletrônica seria o tele-home care, ou eu prefiro chamar de tele-multicare. Consultório e hospitais são os bancos físicos. Esse é o futuro do ecossistema conectado. E vocês terão que vivenciar essa nova realidade, que é quando toda a medicina se reorganiza. E aí vem aquela questão: vão perder emprego ou não vão perder emprego? Vai diminuir a qualidade, sim ou não? Então, isso são os pontos de interrogação, mas uma coisa que eu garanto: o mundo está partindo para uma reinvenção. E a palavra reinvenção se chama startup. Tanto que vocês têm muitas empresas quebrando, porque eles não se reinventaram, porque usaram um modelo do milênio passado. E a medicina e a saúde terá que passar por um rejuvenescimento na ordem funcional. Tá? Então, isso é o que tudo indica. Até 2025 deverá ocorrer, e talvez a preocupação com a telemedicina não seja a coisa mais importante. Terão que enfrentar uma outra coisa mais importante. Se chama inteligência artificial em saúde. Não a telemedicina. A telemedicina será um dos mecanismos ágeis para gerar a qualidade na saúde. A inteligência artificial, esse sim. Vocês precisarão ser treinados para serem médicos que sabem lidar com inteligência artificial. Tudo bem? Mas isso não é a pauta que nós vamos conversar hoje. Só vai uma dica: os futuros médicos, no uso da inteligência artificial, só tem uma única saída: desenvolverem uma nova medicina. E essa nova medicina eu vou chamar de medicina de precisão, preditiva e personalizada. Portanto, os médicos vão subir de nível na forma como vão cuidar dos pacientes. Tá bom? Alguma dúvida? Eu sei que isso é um conceito, vocês podem... Toda vez que eu estiver falando alguma coisa que vocês acharem que não concordam, levanta a mão e vamos debater. Isso é importante, porque senão fica como se eu estivesse falando e fosse apenas a verdade universal. Só existe uma verdade, o consenso, quando nós conseguimos trabalhar em conjunto e não apenas uma afirmação da minha parte. Tá bom? Alguma dúvida? Não? O professor Germano falou que se responder uma dúvida e acertar é meio ponto, né, na média. Não? Ninguém? Então tá bom. Aqui é só para mostrar, e o PubMed é banco de dados de revistas indexadas. Se vocês digitarem telemedicina, e-health, telehealth, vocês vão ver que nós temos, no mínimo, 130 mil artigos de revistas indexadas sobre telemedicina. Então, qualquer um que queira falar mal, eu sempre falo, leia 0,05% do que tem no PubMed e depois nós conversamos. Senão, não é medicina baseada em evidência, mas é uma medicina baseada em impressão. E hoje nós trabalhamos com medicina baseada em evidência. Aqui só para mostrar que são mais de 130 mil artigos e publicações envolvidos em telemedicina. Portanto, o mundo está evoluindo rápido. Tá? Então, esse é um ponto só que eu queria mostrar para vocês. E aí chega. Muita gente fala que telemedicina é desumano, telemedicina é substituição. E eu resolvi criar uma outra definição de telemedicina, que eu chamei de telemedicina responsável, para não associar com a chamada telemedicina comercial. E vocês vão poder pensar depois se essa definição é adequada ou não. Definir como exercício da medicina, usando recursos de tecnologias interativas para possibilitar cuidados integrados. Telemedicina não é um único atendimento. Pode gerar uma atenção multiprofissional, e isso que eu chamo de cuidados integrados e humanizados. Daqui a pouco vão discutir o que é ser humanizado e o que é ser desumano. Tá?
aumentar o acesso dos pacientes aos médicos, melhorar a logística na cadeia de resolução de problema, prevenção e promoção de saúde. A telemedicina, nesse caso, eu inseri a palavra humanizado, inseri aumento de acesso, inseri logística, que muitas vezes em definições comuns eles não colocam. E aí nós precisamos construir como se justifica cada um desses itens. Tá? Então, essa é uma definição que eu coloco. Se nós não tivermos o lado humano com o lado tecnológico, não me chama de telemedicina. Pode me chamar de ferramenta, pode me chamar de um saque, serviço de apoio ao consumidor, serviço de apoio à dúvida, mas não me chame de telemedicina. Para chamar de telemedicina, você tem que ter um item, humanização. A outra, você precisa ter coisas melhores. Integração multiprofissional, colaboração multicêntrica, a melhoria de efetividade. Então, tem vários itens que, para chamar de telemedicina, você precisa refletir. E a outra, eu posso avançar para prevenção, posso aumentar a eficiência da resolução de doenças e posso fazer o atendimento em casa. Tá? Então, isso são os 3 grandes eixos da telemedicina. Tá bom? Eu vou pedir ajuda dos médicos para debaterem comigo. Tá? Se vocês tiverem algum ponto que quisessem questionar, me ajuda muito, porque assim eu tenho um debate. Tá? Então, vou falar 5 minutos, eu paro. Por favor, critiquem ou reflitam sobre o que eu estou falando. Tá? Isso é o chamado o mundo que eu vejo em 2025. O que é esse mundo? Provavelmente os hospitais e centros de referência se interconectam entre si numa rede chamada hospitais conectados. Provavelmente a educação nunca mais será educação presencial absoluta. Entraremos sempre em educação conectada e híbrida. Vocês vão poder interagir com diversas universidades, alunos de outras regiões, para aumentar o conhecimento sobre o sistema de saúde no país. Provavelmente nós vamos criar teleambulatórios com formação de telejunta médica, onde um caso difícil, você pode chamar um local e ter uma junta médica que vai discutir um caso mais complexo. Provavelmente vocês vão avançar no telemulticare, porque nós estaremos evoluindo a partir de 2021 para as casas inteligentes e provavelmente 25% até 2025 terá um dispositivo de inteligência artificial para gerenciar sua casa e, inclusive, perceber se você está doente ou não. Isso é o que chamam do Alexa. Tá? Então, quando vocês falam sobre aquele alto-falante inteligente, que inclusive esse ano a Amazon vai lançar a versão em português para um sistema. É a pergunta: futuros médicos sabem disso? Sabem lidar com isso? Então, nós vamos ter telemulticare e telepersonal care. Porque o teu smartphone terá inteligência artificial, todos, e o médico, tecnicamente, poderá acompanhar os sinais vitais de cada pessoa, se essa pessoa precisar de um monitoramento. E depois nós teremos pronto atendimento, centros de diagnóstico e outros. Tanto que Einstein, hoje, vende televisita à UTI. Tá? Então, isso vai ficar cada vez mais comum à medida que for regulamentado. Então, isso é o que vocês vão entender que eu chamei de medicina conectada e ecossistema. Dentro disso, o que vai acontecer? Alguns empregos originais mudam e, porém, vai surgir outros tipos de emprego. E a outra coisa é que todo mundo que teme desemprego está errado.
Porque, na verdade, nós temos uma demanda reprimida de saúde tão grande que nós precisamos triplicar a nossa capacidade para atender, e não é uma tecnologia que vai provocar desemprego. Só provoca desemprego em quem não tiver competência suficiente. Tá? Então, isso é só para vocês refletirem. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta desse painel? Eu sei que é confuso, mas isso é para mostrar que, inclusive, vocês estão vendo aqui sistemas robóticos e vocês vão trabalhar com hospitais com robôs. Tá? Essa é a tendência. Vai estar em nuvem. Não só em nuvem, mas assim, para apoio de diagnóstico, você já tem alguns programas. Alguma coisa que eu vejo até, por exemplo, no consultório, eu tenho um consultório, enfim, você poder ter uma secretária, o Google, acho que é o Google, tem uma secretária que ela mesma liga. Que o Google Duo, né? Que o Google Duo, sim. Ela tem a capacidade de, pelos algoritmos, de realmente tomar decisão. Então, talvez, por exemplo, consultório do futuro, eu imagino, talvez aquela pessoa secretária ali, ela pode deixar até de existir. Ele pode ligar o sistema em nuvem, ele marca, ela já tem na própria agenda do médico, se tem horário, já confirma a consulta, ou efetua até o pagamento já antecipadamente. Então, eu acho que isso pode trazer até um benefício econômico, na verdade, de agilidade. Quando você tem agilidade, você melhora o processo, aumenta a produtividade, você acaba tendo um ganho até maior. Temos até a situação, por exemplo, a linha amarela do metrô, eles vão instalar câmeras com inteligência artificial para reconhecimento facial. Só suspenderam porque a justiça disse que isso seria invasão de privacidade. Se vocês forem ver, eu acho que é na Motorola G7, que é o novo, que já tem reconhecimento facial também. Então, o que vai acontecer? A inteligência artificial vai começar a ficar em todos os pontos de nó de chave de decisão. Então, quando você disser, por exemplo, medicina baseada em evidência, eu acho que inteligência artificial é excelente. Então, o que nós fazemos hoje, procurar a revista, ele será substituído pela inteligência artificial. Tudo que segue protocolos, inteligência artificial. Então, nós temos que estar nos preparando para isso. Você sabe que uma vez eu falei para os meus estudantes, eu estava dando uma aula sobre inteligência artificial. Estava falando. Aí chegou uma hora, eu disse, vocês têm alguma coisa para me perguntar? Aí um dos estudantes levantou a mão, eu disse, pois não. Professor, já que você diz que a inteligência artificial é tão bom, que vai poder processar as coisas tão rápido, né? E que vai ter conhecimento ou inteligência cognitiva. E que isso virá entre 2024 e 2025. Então, me diz uma coisa. Falei, o quê? O que nós estamos fazendo aqui, sentado, pagando a mensalidade e fazendo curso médico? Ué, a inteligência artificial vai ser tão bom? Para que nós estamos pagando a mensalidade e fazendo curso médico? Oi? Aí eu respondi assim. Eu peguei alguma da primeira fina e eu disse, e qual a tua opinião? Ela afundou e disse, não tenho opinião. Aí eu falei assim, me conta uma coisa. Vamos supor que a pessoa que você mais goste é a tua mãe. E ela chega e disse, eu fui no Google e eu vi que eu tinha um tumor de cérebro. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Para, mãe, calma. Por que você foi procurar no Google? Você vai perguntar. Portanto, você vai fazer uma investigação. A cognitiva trouxe a informação da pergunta. Mas você vai saber por que ela perguntou. Então, você vai contextualizar. A outra, você vai dizer para a tua mãe, mamãe, se tudo dependesse de sintomas e sinais e fechasse em diagnóstico, a medicina era muito fácil.
né? Então, deixa eu checar, inclusive, se o Google não está falando algo sem relevância. Então, vocês vão checar entre o que o Google forneceu de informação com as boas evidências médicas. Então, aí vocês vão questionar se aquilo é válido ou não. A outra coisa que vocês vão falar para a tua mãe. Mamãe, para que você está nervosa? Eu nem terminei de investigar. Fique calma. Você vai entrar com a empatia. Então, o que eu digo? No mundo da inteligência artificial, o mais importante não é memorizar. O mais importante é fazer boas perguntas dentro de um raciocínio investigativo e deixar o trabalho braçal para a inteligência digital cognitiva. Tudo bem? Se vocês fizerem perguntas erradas, sem precisão e sem contexto, só vão receber informações sem contexto, sem precisão, gerando a erro. E aí, essa é a realidade. Quando eu comecei a falar, então, o que eu preciso desenvolver nos alunos? A habilidade de perguntar corretamente. A habilidade de colher as informações e criar as conexões de contexto para ver se aquilo é relevante ou não. Maturidade crítica. A habilidade de gerar a empatia com a pessoa que está sofrendo. O desenvolvimento de checagem e contra-checagem. Uma inteligência artificial tem um banco de informação, mas eu posso checar com o outro. E saber trabalhar em equipe. Se eu não desenvolver essas habilidades e eu continuar a ensinar apenas em memorização, é muito provável que eu vou perder essa competição. Por favor? Aí um problema muito sério, tá? Mas embora eu ache que o que vai acontecer é que vai haver popularização. Alguém vai desenvolver robôs, seja físico ou não físico, e vai começar a implementar o próprio SUS, provavelmente em 2025, nós temos 7 anos, terá uma unidade de processamento cognitivo para aumentar a eficiência. É como se você fizesse um sistema de semáforo inteligente para nortear os pontos. Tá? Então, talvez o SUS, no dia a dia, eu não tenho certeza, mas o SUS central, eu acho que vem os sistemas cognitivos. E o segundo, o seu celular virá com inteligência artificial. Então, essa é uma forma que você vai dizer, eu vou expandir para o SUS. Assim como, por último, eu estava dando aula na Santa Casa, o professor titular da dermatologia, que estava como diretor, e eu estava falando sobre inteligência artificial e ele estava brincando no café e disse, olha, Chau, eu tenho competido com a inteligência artificial para ver quem acertava mais lesões de câncer, de pele. Sabe o que ele falou? Na maioria das vezes eu perco. E rindo, e rindo. Bom, se ele se preocupasse que a inteligência artificial acerta mais do que ele devia estar chorando. Mas ele estava rindo. Sabe por quê? Que bom, ele agora é um rastreador para evitar que eu consuma o meu tempo e tudo que passa do primeiro sarrafo eu analiso. Eu tenho mais tempo para ser preciso, tenho mais tempo de conversar com o meu paciente e tenho mais tempo de planejar o tratamento. Tá? Então, provavelmente o celular, você vai ter um adaptador de dermatoscopia, vai fotografar e vai dizer grau de periculosidade, se você não é dermatologista, e pode recomendar, encaminhe para um dermatologista. Nesse sentido, eu acho que o SUS aí vai ter. Tá bom? Eu acredito que a telemedicina vai nos ajudar muito no nosso setor de regulação
a primeira coisa que eu acho é o seguinte, nós vamos ter que formar mais os médicos com recursos de telemedicina para saber quais são os sinais que podem ser transmitidos por sistemas eletrônicos. Acho que vai começar a ter um crivo de inteligência artificial. Por exemplo, Einstein implementou um sistema de inteligência artificial para fazer uma leitura do prontuário eletrônico do paciente, e eles conseguiram reduzir em 1 a 2 dias a média de internação. Por quê? Detecção de latência desnecessária, erros burocráticos, né, a falta de priorização, né, ou tipo, está aguardando um resultado de exame porque foi encadeado em momentos diferentes e isso mudou a lógica de saída de resultado. Então, a minha opinião é que o sistema de regulação ele vai ter a inteligência artificial. E deixa eu falar só mais uma coisa. A palavra inteligência artificial, teoricamente, está errado. Teoricamente, é uma inteligência colaborativa que o computador repete. Então, na verdade, a inteligência artificial não é inteligência artificial. É uma inteligência de várias pessoas reproduzida pelo computador. Uma pergunta. O Waze. O que é o Waze? É um sistema que vocês entram e ligam e vão gerenciar para onde vocês vão. Alguém de vocês ouve alguém assim, toda vez que se liga ao Waze, diz, eu sou operador 15.735, estou te acompanhando. Agora vira para a direita, agora vira para a esquerda. Não. É uma inteligência artificial. Agora, como essa inteligência artificial consegue saber se o trânsito está carregado? Porque vocês são o nó. Então, ele detecta o nó e diz, vai por aqui, vai por aqui. Tanto que um dia a minha filha mais velha me disse, pai, você sabe qual a companhia que controla tráfego numa cidade? Naturalmente, CT, né? Companhia de Engenharia e Tráfego. Ela disse, não, é o Waze, porque eu estou numa rua totalmente sem ninguém, de repente vê um monte de gente, porque o Waze diz, aqui está congestionado, vai por aqui. Então, não duvide que todo esse sistema, englobado numa logística funcional em saúde, ele pode ser alimentado como uma logística de regulação, complementado pelos profissionais. Tá? Então, eu não acredito em 100% automação pela inteligência artificial, mas eu acredito que todo aquele trabalho repetitivo, cansativo, que depois se tira a atenção, porque você está cansada, ele seja substituído pela inteligência artificial e você passa a monitorar os pontos cruciais. Tá? Então, a regulação vai ter isso e vai fazer a teletriagem ou telemonitoramento. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, eu vou pular algumas coisas. Então, isso aqui é só para mostrar sobre as leis que existem. Essa é a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, que nesse caso, quem é de direito sabe melhor, que esse aqui entra em vigor em agosto do ano que vem. E ele indica 2% de multa no faturamento global de uma instituição ou até 50 milhões por cada irregularidade que fizer. Tá? Então, as instituições têm até agosto do ano que vem para se adaptarem. Nós temos uma lei chamada de digitalização e prontuário de paciente e temos marco civil da internet. A telemedicina precisa estar navegando por aqui. E o comportamento de todas as instituições precisam estar navegando por aqui, senão tem multa. Então, o ensino sobre ética digital, ele é importante, pelo menos para conhecer as bases, para não serem multados. Esse aqui é a resolução 2227 do Conselho Federal, que foi revogado, tão revogado que, na verdade, a resolução de 2002 termina aqui. E de 2018 faz a prevenção de doenças e lesões, promoção de saúde. Isso quer dizer que o seguinte,
Até então, os médicos só servem para tratar a doença. E quando nós atualizamos, nós dissemos, não só faz o tratamento de doença, como previne lesões e previne riscos à doença e pode promover saúde. Esse vai ser um campo economicamente que vai ser aberto, que é a gestão da saúde e não a gestão do tratamento de doença. A outra coisa, no artigo 2, que foi pauta de briga, a telemedicina e a teleassistência médica em tempo real, online ou offline, por multimeios em tecnologia, é permitida dentro do território nacional. Aí as pessoas se espernearam. Isso vai ter, então, uma supremacia da região sudeste sobre norte e assim por diante. Aí eu disse, vocês já pensaram ao contrário? Que o paciente pode entrar na internet e procurar um médico português, de Cabo Verde, de Colômbia, ou então um médico brasileiro que está no Punta del Este, abre um site e atende. Se você não tiver essa resolução, que não é no território nacional, isso é regular. Então, hoje, é regular. Se tivesse essa resolução, se diz, o médico não está no território nacional e não tem o CRM, portanto, é irregular. Então, na verdade, isso é uma proteção. Porque nós temos uma coisa chamada permeabilidade digital. O paciente pode procurar atendimento em qualquer local. E sem uma regulamentação, você praticamente assume que isso também pode ser verdade. Tá? Então, isso é só para mostrar para vocês como é importante entender as coisas e interpretarem corretamente. Tá? Eu não vou discutir a resolução, mas eu só coloquei 2 itens, só para vocês entenderem o que se chama modernização e aonde está escondido as partes que protegem a área médica em território nacional. Tá? Aqui eu só queria mostrar uma coisa, que quando nós projetamos com a resolução, tínhamos pensado uma resolução simples, que seria melhorado pelos conselhos regionais para as suas necessidades locais, e depois as sociedades médicas implementariam várias coisas. No dia 3 de fevereiro, eu dei aula no SBOT, né? E aí eu estava falando que ia ser lançado a nova resolução, mas quem tinha que falar não falou. A pessoa, como? Quem tinha o que falar não falou. Sociedades médicas. A resolução define, exemplo, teleconsulta. Aí eu tenho muita gente que vem e me critica. Machado, você não entende que a consulta médica tem que ter o toque, tem que ter a palpação. Daí eu chego e falo, para um pouquinho. Você sabe que a teleconsulta podia ser para psiquiatria. A teleconsulta podia ser para oftalmo. Pode ser para gastro. A teleconsulta psiquiátrica não precisa de palpação. Na verdade, se você palpar, pode dar encrenca. A teleconsulta oftalmológica não precisa de palpação, mas de gastro talvez precise. Então, digo, a definição da qualidade não deverá ser de uma resolução, mas deverá ser das sociedades médicas. Exemplo, a SOCESP deveria dizer o que é uma teleconsulta cardiológica ou uma teletriagem cardiológica. Agora, a dermatológica devia ser dermatologia e no Conselho Central. Tá? Então, isso aqui só para vocês verem a complexidade, e daqui a pouco eu vou falar sobre a teleconsulta, questão de desumanização ou não. Tá? Eu vou correr um pouquinho, aqui eu só vou dizer que, então, se nós vamos entrar em assistência, nós precisamos fazer uma coisa. Conhecer o novo mundo híbrido e começarmos a discutir a ética digital. Tá? Então, isso é muito importante vocês verem.
esse aqui eu gosto. E eu sempre falo que se os alunos não aprendem, se os médicos não aprendem, devemos jogar a telemedicina fora. Esse pensamento, perguntaram a um grande matemático árabe sobre o ser humano, e ele respondeu: se ele tiver ética, ele vale 1. Se ele for inteligente, coloque 0, depois ele vai valer 10. Se ele for rico, coloque mais 0 e vai valer 100. Se ele for belo, acrescente mais 0, será 1000. Mas, se ele perder o 1, que corresponde à ética, então ele perderá todo o seu valor e restarão apenas os zeros. Não adianta se formar como médicos sem ética. Não importa quão competente, quão rico, quão sucesso vocês tenham, porque não valerá apenas, será apenas um monte de zero. Essa referência é importante, e essa é a referência que eu falo. A telemedicina precisa ser ensinado a partir da ética. E a partir da humanização, sem isto, nem faça mais nada, porque o resto não tem valor nenhum. Tá? Então, é por isso que eu sempre começo com ética e responsabilidade digital. A outra coisa que me perguntam, telemedicina é ferramenta? Não. Telemedicina não é ferramenta e nunca foi ferramenta. E as pessoas perguntam, mas calma, uma videocâmera, uma videochamada, isso é ferramenta? Eu disse, tá bom, me pega esse computador, me coloca o notebook, me faça uma videochamada e converse com o seu paciente. Eu acho isso um videopapo. Agora você me faz uma pergunta estruturada, com um processo investigativo. Ele virou um recurso de montagem de um raciocínio. O mesmo recurso que é uma câmera se tornou telemedicina, senão é um bate-papo. Então, telemedicina é um método investigativo com sistemas interativos seguros para desenvolver um raciocínio e desenvolver um cuidado ao paciente. Então, ele é um método integrado a recursos tecnológicos. Tá? Só para não simplificar, porque eu já ouvi gente dizendo, olha, o WhatsApp é telemedicina. Então, isso vai me matar, me colocar de desgosto. O WhatsApp não é telemedicina. O WhatsApp é um meio de comunicação entre as pessoas, nunca foi feito para fins de telemedicina, não tem HIPAA compliance, e vocês poderão ser processados pela Lei Geral de Proteção a Dados, porque o paciente pode dizer que você deixou vazar os dados. Então, ele nunca é um sistema de telemedicina. O que ele pode ser? Um sistema ágil para resolver problemas administrativos. Exemplo, eu preciso marcar consulta rapidamente. Olha, ou pequenas dúvidas específicas. Posso continuar a usar tal medicamento, mas não para uma discussão clínica. Tá? Então, às vezes eu sempre falo, não se faz uma consulta médica por bilhetinho usando smartphone. É uma caricatura, mas é isso. WhatsApp é bilhetinho. Tá? Ou som, câmbio, e assim por diante. Vocês viram que recentemente que aquele Belbiano, né? Que vazou um áudio que estava com o presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas ele conseguiu vazar. Então, ele não tem segurança. Imagine se aquilo estivesse discutindo com o médico dele por um problema de doença e aquilo fosse vazado. Quem é o responsável e quem vai ser processado? Nesse caso, o Einstein. E quem sabe os 50 milhões seriam processados. Tá? Então, isso é só para vocês terem cuidado, que quem faz telemedicina toma muitas cautelas antes de fazer qualquer coisa. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém é contra? Ó, novamente, eu não estou aqui para falar o que comumente se fala. Estou aqui para fazer uma quebra de paradigma. Tá bom? Deixa eu ver. Já são 9 horas. Vamos. Isso é telemedicina. Além de usar. Então, eu sempre sou a favor que os estudantes deveriam começar a serem treinados. Isso aqui, por exemplo, reunir alguns equipamentos baseados em smartphone.
oxímetro digital, glicosímetro, dermatoscópio, otoscópio, oftalmoscópio, esteto digital, ECG, ultrassom portátil para tablet, smartphone e retinoscópio. Já pensou eu poder usar o meu smartphone e ver a retina de um paciente com diabetes, de um paciente com hipertensão, e depois eu posso enviar para um oftalmologista que pode avaliar se eu achar que não estiver coerente. Então, telemedicina é a interação mais todos os recursos propedêuticos. O mínimo tem que saber. Se vocês vão para a atenção primária, deveria ser uma obrigação que o médico da atenção primária soubesse os pontos principais para encaminhar menos e resolver mais no local. Aí sim, nós temos uma verdadeira telemedicina com ensino da telepropedêutica, tá? A outra coisa que é muito importante, eu não gostei muito, tá? Olha só. Isso foi a capa da revista Veja. Essa era a foto original. Tinha uma pessoa ainda. Limparam e puseram na capa. Aí eu fiz um teste com os meus alunos do primeiro ano. Mostrei isto com a palavra telemedicina. Eu disse, me votem na emoção que vocês tiveram. Robô, desumano, frio, distante, foram os mais votados. Tirei isso e pus essa imagem. Essas 4. Me digam o que vocês sentem. Colaboração, trabalho em conjunto, né? Acompanhamento, a emoção mudou simplesmente por causa de uma imagem. E quando uma pessoa é influenciada por uma imagem e começa a ler um artigo, já está contaminado pela emoção. Isso não é telemedicina, tá? Eu sempre brinco e falo, isso me parece um tablet num suporte com 4 rodinhas. Telemedicina é isso. É compartilhamento entre profissionais buscando desenvolver o que há de melhor. Depois que eu usei a palavra telejunta médica, segunda opinião especializada, né? Acompanhamento contínuo e assim por diante. Então, aqui é só para vocês quebrarem essa noção de telemedicina como algo seco e frio. Isso aqui eu também mostro. 87% dos médicos do Brasil usam WhatsApp. E muita gente diz, então, telemedicina é isto. Aí eu faço uma outra brincadeira. Então, por que apenas 4% dos médicos americanos usam? Porque apenas 2% dos médicos ingleses usam. O WhatsApp não foi invenção brasileira. Porque no Brasil é 87% e aqui só é 4%. Modismo? Oi? Falta de segurança, porque inclusive Estados Unidos, desde 1996, tem o protocolo HIPAA, o HIPAA Compliance. Provavelmente os médicos estão mais alertas para processos jurídicos, porque sabem do protocolo HIPAA. E os médicos brasileiros, ao desconhecer isto, acham que é de graça e usam, na verdade, estão vulneráveis a processo jurídico muito grande. Isso precisa ser amplamente debatido na formação médica, porque isso é uma diferença astronômica. E os americanos estão muito mais na frente em telemedicina. Então, isso tem algum problema, tá bom? Então, só estou pondo para vocês pensarem um pouco por que eu, então, não defendo o WhatsApp como telemedicina, mas eu defendo o WhatsApp como meio de comunicação que pode aumentar o relacionamento médico-paciente, mas não deve ser utilizado para discutir informações clínicas. Deixa eu só contar uma historinha. Você sabe qual que é o meu pior inimigo no WhatsApp? Corretor gramatical. Eu vou contar 2 historinhas.
Tinha um caso de uma pessoa que estava aguardando informação de uma outra pessoa. Aí a secretária mandou uma mensagem. Tal pessoa já avisou que aquilo está pronto. Essa pessoa que tinha que responder para a secretária, estava numa reunião, disse, está bem, já me avisou. A secretária ficou muda. Muda. E era uma secretária bem eficiente. 12 horas depois, ela queria ligar para a secretária para perguntar, mas o que aconteceu que você não me respondeu? E ela achou melhor dar uma olhada no WhatsApp, que hora que ela tinha enviado. Você sabe como foi a mensagem? Tal pessoa me abusou. Você já pensou o que isso significa? Escrito. Teve uma outra situação, uma pessoa disse assim, estavam conversando, mas que genial. Você sabe o que o corretor gramatical fez? Que genital. Vocês já pensaram qual é a consequência jurídica? Portanto, para fins médicos, nós nunca fazemos por sobra de tempo. Lemos e relemos antes de enviar. Porque uma vez enviado, é um documento escrito. Documento escrito é processo. Esses dois casos seriam totalmente desastrosos se as pessoas envolvidas não soubessem o que estava se conversando. Imagine um médico falando para um paciente, mas que ideia genial. E surgisse essa outra palavra. Isso é um assédio. Então, exercer medicina com o uso de tecnologia significa prudência e nunca rapidez, tá? É por isso que só queria lembrar para vocês isso. E aí, nós tínhamos colocado dentro da resolução a teletriagem e muita gente diz, é desumano. Aí eu falo, pessoal, o que é desumano? É ficar numa fila, dessa forma, e ficar 1 ano sem o atendimento, ou eu poder fazer uma triagem rápida para encaminhamento correto. Então, vocês vão ter que pensar quando vierem discursos dizendo, conversar de forma não presencial é desumano, mas eu acho mais desumano essa fila. A outra coisa, idoso, desumano é fazer isto se eu só precisava fazer um autocuidados. Então, você pode fazer telemonitoramento. Então, aqui é só para mostrar como que a telemedicina, quando está bem feita, ele é muito mais humano do que a questão do presencial de 10 minutos. Tá? Então, vocês estão vendo isto, telemonitoramento, e eu sempre falo, tá, se vocês querem ver resultado, está aí. Um trabalho de meta-análise, mostrando que esse telemonitoramento que eu mostrei, reduz em 15% a visita à emergência, reduz em 20% admissões em hospitais e reduz em 45% de mortalidade. Isso é uma evidência científica, não é um achômetro, e é de meta-análise. Então, é nesse contexto que nós temos que trabalhar com telemedicina, e é nesse contexto que nós temos que pensar o que é desumano e o que é humano. Tá? Então, vocês veem, depois que eu usei o termo de logística. Tá bom? Tecnicamente, a resolução de 2002 não proíbe. Não proíbe. O de 2018, que foi revogado, apenas definiu o nome. Telemonitoramento é um processo que você acompanha um paciente que está em situação de saúde, ele é portador de alguma patologia crônica e você não quer que ele tenha uma agudização. Exemplo, você quer controlar uma pessoa com hipertensão. Tecnicamente, você pode fazer um telemonitoramento da hipertensão dele. Isso não é proibido. Tá? Inclusive, se vocês entrarem, eu acho que foi na UOL ou no Estadão, que fala que Apple, o futuro do Apple não é mais venda no iPhone. Ele acha que vai quebrar. É venda de dispositivo para a saúde. Você sabe que o Apple Watch 4 já tem sistema de telemonitoramento cardíaco.
Então, a tendência futura não é apenas tratar a doença. É lançamento de vários dispositivos que tratam sobre saúde, e o que vai faltar é talvez profissionais que saibam fazer esse monitoramento de uma forma ágil, evitando que as pessoas fiquem doentes. E a outra questão é ser remunerado pela prevenção, e não apenas a remuneração por tratamento de doença. Essa aqui é a Alexa, tá? Para comunicação vocal. Então, o mundo está mudando para cidades inteligentes, casas inteligentes e dispositivos vestíveis, tá? E, por último, aqui só para mostrar os cursos de formação médica, que hoje o maior ponto, fragilidade da telemedicina. Temos 336 escolas médicas. Só tem 5 faculdades com disciplina de telemedicina. Só 5. Então, eu tenho falado no Conselho Federal que, no mínimo, deveria, até 2025, 50% dessas escolas médicas terem disciplina de telemedicina, senão não vamos formar uma geração de médicos que saibam lidar bem com a tecnologia, e aí nós temos extravagâncias e exageros, tá? Vai depender. Olha, primeiro que a psicologia está na frente da medicina. Porque a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, liberou totalmente a abordagem de paciente de forma não presencial. E quando eu estava dando uma palestra, inclusive, a Ana Cláudia Catão, né? Que ela estava falando que nós estamos discutindo se deveria fazer a gravação do atendimento. E ela levantou uma boa questão. Se gravar, o paciente vai ficar com uma neurose e não vai falar. E ela perguntou qual que era a nossa posição. Eu disse, olha, o Conselho Federal de Medicina não obriga a gravar, mas obriga você, como profissional, registrar o que você fez, mesmo que seja escrito. Mas ela levantou uma boa questão. Às vezes, você deixa de fazer uma coisa porque você precisa gerenciar melhor o paciente. Mas eu diria, esse Apple Watch, ele também, ou se o paciente se dá bem, então ele usa. Mas, por outro lado, você também pode, como psicóloga, dizer, olha, ele não tem problema, e eu posso, inclusive, registrar pelos estados de aumento de batimento cardíaco, e quando ele vier, eu vou perguntar, o que aconteceu nesse horário? O que aconteceu nesse horário? Então, você tem um dado adicional como psicóloga para fazer um processo investigativo. Tá? Então, eu diria, nós estamos numa fase de expansão. Tá? Então, ele tem esses dois dados. Tá bom? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Já estou acabando. Isso aqui é só para vocês lembrarem sobre os eixos da educação. Toda vez que a tecnologia vem antes da educação, ou a tecnologia vem e não a educação, temos uma coisa chamada dor social. Por quê? As pessoas nem sabem o que fazer com aquilo. E aí usam de uma forma incoerente. Toda vez que a educação vem antes de uma revolução digital, nesse caso, nós temos prosperidade. É por isso que o futuro de uma boa saúde usando tecnologia está numa única ação. Opa! Educar antes. Sistematizar. Temos que formar mais para usar de uma forma adequada. Tá? E esse último que é interessante, que é do Sócrates, encerrando, eu gosto dessa mensagem, tá? O segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. Alcançar excelência. O René Laennec, quando ele criou o paradigma, ele correu na excelência. E depois a excelência se torna a maioria,
e o antigo ele é superado, tá? Então, isso é muito importante, principalmente dentro dessa próxima década, que nós teremos grandes mudanças. E essas mudanças precisam depender da educação. Tá bom? Então, obrigado. E estou à disposição para dúvidas. Bom, acho que o senhor foi muito feliz em começar a palestra falando em quebrar paradigma. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. E gostaríamos de abrir para as perguntas, questionamentos. Vamos aproveitar aqui a presença ilustre do professor para a gente poder discutir esse assunto tão importante. Professor Chão, boa noite. Meu nome é Alejandro, eu sou médico. Eu sou intensivista. Eu tenho acompanhado a discussão da telemedicina, inclusive em vários grupos de discussão de médicos. Eu tenho a impressão, quase a certeza, que das diferentes modalidades da telemedicina, duas são as que, vamos dizer, que trazem talvez muita discussão. A teleconsulta e a telecirurgia. Até porque, na essência, nós temos que, em ambos os casos, o que se critica é que não há um exame direto, presencial. E quem está, não há um médico na ponta do paciente, executando efetivamente o ato médico. Quer seja para prescrever, para definir uma terapêutica, quer seja para executar uma cirurgia. Além das questões formais, de segurança e tudo mais, mas eu queria trazer essa questão em si, da discussão em relação a essa teleconsulta, fora dos moldes do artigo 37 do Código de Ética, que já define a teleconsulta nas situações de urgência e emergência. Está aí, sempre existiu. Né? Situações de urgência e emergência, o médico é permitido fazer uma teleconsulta, gerando, inclusive, prescrição e terapêutica. Mas o que discute-se agora não são essas situações de urgência e emergência. Confesso que ouvi um comentário a respeito de como poderia ser na oftalmologia, na dermatologia, mas fica uma impressão, confesso, porque são exemplos, né? Não, de repente, numa lesão de pele dá para fazer, não preciso palpar. Será que não precisa palpar? Como essa lesão, se dura, se não é dura. Um olho vermelho, será que é conjuntivite? Ou será conjuntivite? Não podem ser outras coisas. Eu não preciso palpar o globo ocular para ver se tem algum aumento da pressão ocular. Enfim, aí ficaremos horas e horas discutindo se precisa ou não precisa, porque às vezes cai muito no subjetivismo e com certeza alguém vai encontrar um motivo para dizer, não, precisa palpar sim. Precisa sim. De repente, na sua opinião, não. Não, então vamos deixar que a sociedade de especialidade defina. Essa lesão pode, essa lesão não pode. Essa patologia pode, essa não pode. Como aquela discussão de o que é lugar remoto, né? Que tanto se discutiu. Mas eu queria perguntar mais uma vez a questão do exame presencial. Que, no entender de muitos, aí está a desumanização. Não no telemonitoramento, confesso. Todas as outras modalidades, perfeitas. Teleassistência, teleorientação, teleconferência. Tudo que traz para ajudar o médico da outra ponta, perfeito. Acho que não há maior discussão nisso. Mas teleconsulta nos moldes trazidos pela resolução e a telecirurgia, porque nós temos o robô que vai operar, do outro lado o médico que está só para atender situações de urgência. Se acabou a energia, se apagou a luz, não funciona mais o robô, ele vai ter que continuar a cirurgia, só que ele não tem um auxiliar cirúrgico, porque isso não está contemplado na resolução. Ele está sozinho. Quem que vai auxiliá-lo? A equipe cirúrgica, por resolução composta do titular e o auxiliar. Mas eu queria que eu sei que nessa parte se defende, porque já participei de outras, dos fóruns de telemedicina do Conselho, ouvi muito brilhantemente sua palestra, mas queria que explanasse mais a esse respeito. Eu vou começar pelo mais fácil, a telecirurgia.
Eu tenho já conversado com os cirurgiões e dissemos, tchau, vocês puseram regras totalmente irreais. Nenhum local tem um cirurgião do lado fazendo uma cirurgia com uma transmissão por contingência, assim por diante. Para que vocês puseram isso? Proibir. Ué, é muito simples. Se eu defino a qualidade e você não tem, eu proíbo. Se eu proíbo, significa que é o seguinte, eu estou antevendo que existem empresas que criaram centros de treinamento em cirurgia robótica no Rio de Janeiro, que forma 2.000 médicos para fazer cirurgia robótica. E eu tenho que me antever o que vai acontecer dentro de 3 anos. Então, eu coloco padrão de qualidade mínima, e aí todo mundo vai reclamar, mas não tem. É natural, se não tem, está proibido, até o dia que tem. Então, quando você coloca um padrão de qualidade, você está defendendo contra abusos, enquanto a resolução não estiver sendo reaprimorada. Então, isso é só para explicar. A cirurgia robótica foi colocada não para usar, é para proibir. Isto, a tecnologia só vai se tornar corrente depois de 2022. Então, a estratégia foi ao contrário. Sarrafo alto, ele vai ser atingido, e enquanto atingir, o Conselho Federal consegue dizer, você fez isso, arriscou a vida do paciente, você não atendeu esse esquisito e ousou abrir. Eu te responsabilizo. Tá? Então, isso foi uma técnica que nós fizemos. Aí, o que nós fizemos dentro da resolução é uma coisa que ninguém fez. Teleconferência de transmissão cirúrgica. Aí eu disse, ninguém deve funcionar como cobaia numa transmissão, mesmo com propósito educacional. E na resolução. Você pode transmitir uma cirurgia com propósito educacional, desde que não aumente o tempo cirúrgico e que comprometa a recuperação do paciente, porque não é cobaia. Então, isso é agregar. Então, as duas técnicas nós fizemos isso. A crítica é que estava errado, porque não leram e não entenderam que nós queríamos proibir os abusos nos próximos 4 anos, depois que nós colocamos um patamar de segurança razoavelmente alto. Tá? Senão você não tem serviço bom. E o segundo, o objetivo principal nosso dentro disso era disciplinar a transmissão de cirurgia em evento científico, onde eu posso ter comprometimento do meu paciente, porque as pessoas estão ensinando demais e estou comprometendo a recuperação dele. Tá? Então, isso é só para te explicar dos bastidores que nós colocamos como um ponto. E aí vem a parte da consulta. A consulta, eu não preciso discutir. Quem tem que discutir? Exemplo. O professor titular de dermatologia do HC diz 80% é por imagem, ponto. Aí você vai dizer, mas como? Bom, eu já orientei uma tese de telepropedêutica dermatológica e você precisa saber, a palpação é fundamental para lesões infiltrativas, amorfo, tá? E que, assim, ele assim, não é padognomônico. Tudo que é padognomônico, você não palpa. Exemplo, pitiríase versicolor. Você não vai ficar palpando. Um bom dermatologista olha e diz, isso é um psoríase. Então, o que eu estou querendo dizer é que quem tem que definir o grau que a teleconsulta é válida, não é nem o Conselho Federal e nem o Conselho Regional. São as próprias especialidades que, inclusive, vão ensinar durante a residência médica. Então, quando eu estava falando que envolver a sociedade médica, porque cada sociedade médica tem os seus serviços credenciados que formam os seus residentes. Então, não é uma questão de discussão se é ou não, é instituir como uma formação. Uma vez formado, ele pode dizer, em tais casos, tem que ter informação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem imagem e tem que ter as caracterizações da lesão, mas muitas, 70% não precisa. Tá?
Isso é um constatado em trabalhos. Mas se você não ensina os médicos a ser residentes, se não ensina os especialistas, nunca será. Tá? Eu só estou pondo uma ideia, não desmerecendo nem a palpação, tá, da lesão e nem dos gânglios. Nós não podemos esquecer que, às vezes, nós queremos ver. Exemplo, se eu tenho um linfogranuloma venéreo, eu quero ver se também tem um comprometimento ganglionar, um cancroide, assim por diante. Tá? Isso não nega, mas a pessoa suspeita, diz, pode vir, deixa eu examinar. Então, você faz um tipo de triagem. Então, isso tem que ser por especialidade. A questão da humanização é muito duvidoso. Fizeram uma vez um trabalho no Ribeirão Preto, no SUS. Perguntaram para os pacientes, o que você considera como um bom atendimento? 15 minutos. O que você considera como um atendimento regular? 7 minutos. O que você considera como um atendimento ruim? 3 minutos. Aí eu faço a pergunta, olha, 15 minutos, a humanização já é difícil. 7 minutos e 3 minutos não dá. Então, o que nós estamos fazendo? Colocando todo mundo em 3 minutos e sob o discurso do presencial, nós fazemos uma desumanização, nem olha para o paciente. Agora, por que eu pus esse, por exemplo? Você tem um médico, então, não é a tecnologia que desumaniza, são as pessoas que agem como robô, presencialmente ou distante. Então, nós temos que treinar os nossos médicos a serem humanos. Mas não é só treinar, você tem que dar condições. Se você me coloca 70 fichas em 1h30, também não é culpa dele. Agora, se você puder fazer uma referenciada de 70, diminuir para 10, porque são os que precisam, e os outros, você consegue distribuir nas unidades básicas de saúde, então você fez um lado humano. Depois que eu disse, a nossa discussão não é a teleconsulta. A nossa discussão é a logística de distribuição correta, dando cargas corretas para que as pessoas possam exercer a sua profissão adequadamente. Tá? Então, é por isso que eu entrei naquela definição, eu disse, tem que ter a logística. Tá? Então, às vezes, quando se discute que a teleconsulta ela é desumana, às vezes eu penso, me caracteriza o que é desumano. Por exemplo, um cirurgião fez uma cirurgia e deu alta. Então vamos lá. Uma primípara, uma gestante que teve o primeiro filho, teve parto, e a obstetra diz, é o seguinte, você está bem, volta daqui a 2 semanas. Se tiver algum problema, você me liga. Essa é uma situação que ocorre. Agora, vamos supor que a gestante volta para casa e ela é pega de surpresa da obstetra, 3 dias depois. E aí, como você está? Está tendo dor? Como que está o sangramento? Diminuiu? E mais 3 dias, liga de novo. E depois tem a consulta. O que é mais desumano? Simplesmente, após a alta e retorna 15 dias, ou tem 2 televisitas para perguntar como está. Então, a desumanização é quando não entende para que serve a telemedicina. Quem entende para que serve a telemedicina sabe colocar nos pontos que aumenta a humanização. É por isso que eu disse, toda vez que alguém usar sem o lado humano, não me chama de telemedicina, me chama apenas de uma ferramenta. Tá? Então, aqui eu só pus só para pensar, porque não é possível dizer o que é certo ou errado, mas se nós refletirmos, nós podemos ter um consenso. Tá? Então, da robótica, então você entendeu que, na verdade, a nossa ideia não era provar, a nossa ideia era disciplinar durante 3 a 4 anos, até que tudo estivesse maduro e regulado, porque nós sabemos que vai haver abuso, então você faz essa contingência. Tá? E da teleconsulta é isso. Tá bom? Por favor.
A primeira é que, ao revogar, você tornou isso possível. Porque a resolução dizia que era obrigatório estar no território nacional. Portanto, as empresas que fizessem fora o atendimento já seriam consideradas irregulares. Depois que eu mostrei o artigo 2. É válido no território nacional com médico com CRM. Então, você alertou uma coisa que é fato. A internacionalização é totalmente possível. Hoje não tem proteção nenhuma. Tá? Então, aqueles que acham que a revogação foi uma vitória, esqueceu de lembrar que acabaram de abrir a fronteira digital para qualquer um poder usar, porque agora não tem mais regulação. Ninguém está dizendo se é certo ou errado. Antes tinha. Então, esse é um primeiro que eu queria falar. O segundo ponto, mesmo o CREMESP, eu cobro do CREMESP, da diretoria. Mas como vocês ousam não saber? Eu publico, desde 2006, artigo de telemedicina na revista Ser. É feito convite da resolução, desde 2016, foram organizados 6 eventos. O fato de não participar não quer dizer que não foi convidado. Significa procrastinação. Então, a minha pergunta novamente, o que foi feito de 2007 até 2019, quando eu comecei a publicar coisas sobre telemedicina, na revista Ser do CREMESP? Na versão, eu não sou do Conselho Federal, sou da Câmara Técnica, e eu vou dizer o que o Conselho Federal entende. Há uma descontinuidade de uma gestão para outra. A troca de diretoria que ocorreu parte do princípio que a nova diretoria não se inteirou. Mas nós, como uma organização estrutural, você não se preocupa se trocou de diretoria, tem que passar o bastão. Então, esse é um ponto. O CREMESP não soube porque renovou a diretoria, não houve uma continuidade. Isto é uma versão do Conselho Federal que eu acho muito lógica, que pelo menos 35% dos conselhos regionais trocaram de diretoria e houve uma descontinuidade. A outra, mas como você pode aprovar em plenária, 100% de plenária? O que é a plenária? São representantes dos conselhos. Mas se levou 90 dias, não. Tentou se aprovar desse setembro até dezembro, ele não foi aprovado na primeira e nem na surdina. Então, os conselheiros regionais, tecnicamente, são os representantes, levariam para debate nos conselhos regionais. E deveriam voltar numa manifestação a favor ou não. Então, o que nós estamos discutindo não é se foi feito às escondidas. O mecanismo de conversa institucional precisa ser aprimorado. Tá? Então, esse é o ponto. Por outro lado, eu também falo, houve muita ansiedade. Quando o Conselho Federal publicou a resolução, ele não disse que era válido. Ia começar a ter validade agora em maio. Tudo era apenas uma publicação. Einstein, lançar aquilo também era irregular, porque estava vinculado com a resolução de 2002 e não o 2018. Aí você vai dizer, se é irregular ou regular, também é difícil. Porque o Einstein diz, não, isso é alvo de pesquisa. Eu faço uma pesquisa científica validada por ética. Então, aí nós começamos a ter muitas coisas no meio e gerou ansiedade. Eu só consigo te dizer o seguinte. Primeiro, foram 2 anos de eventos e foram divulgados. O fato dos conselhos não terem participado, isso é uma outra coisa. A troca de conselhos e não passaram o bastão para dizer o que está ocorrendo, também foi um outro ponto. E que quando foi lançado, não tinha validade. Tanto que lá estava escrito, só terá validade dentro de 90 dias, admitindo que ia haver uma discussão. Talvez o lado que não foi muito bom, eu acho, né? Aí minha opinião pessoal é ter saído no Fantástico. Né? A minha opinião é que talvez, mesmo que saísse no Fantástico, deveria ter ocorrido no dia 10 de fevereiro
depois do dia 7, que foi o lançamento. Talvez isso eu devo dizer que não soou bem. Porque aí as pessoas dizem, não, vocês lançaram uma resolução e eu fiquei sabendo via mídia geral e talvez devesse ter invertido. Não que não tivesse saído, apenas a data que foi inconveniente, devia ter tido um lançamento oficial, devia ter tido talvez 3 ou 4 dias de debate antes de ver se ia ser lançado na mídia. Fora isto, a ordem não tem muita lógica no sentido de conteúdo e evento. Tá? E talvez o que possa ser discutido num próximo momento é que os conselhos regionais, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, precisam tornar um canal mais ágil para as decisões. Tá? Eu que percebi isso, eu participei de quase uns 6 eventos. Né? E nos 6 eventos que o Conselho Federal fez, teve a pauta de telemedicina e muitas vezes tinha 25% do público. Então, eu chamaria isso de desinteresse até que aconteceu isso. Agora, a minha outra opinião. Você sabe que até certo ponto foi bom, né? Acontecer, porque todo mundo se interessou em pensar sobre o tema e aí mais a chance de nós fazermos algo de consenso. Então, eu vejo as duas partes. Hoje, a minha preocupação é apenas uma coisa. Estamos numa lacuna de proteção digital que poderá causar penalidades no ano que vem no médico, porque não existe uma resolução orientando os médicos a se precaverem e eles podem desinformadamente fazerem atitudes que podem ser processados. Tá? Então, eu usei essa questão do WhatsApp. E, então, as outras coisas dessas discussões, eu sou de uma posição. Este ano deveria ser lançado uma modernização da resolução, no mínimo, com tudo que tem de consenso. Se a teleconsulta não tem, tira. Se a telerobótica não tem, tira. O que tem de consenso? Publica e protege os médicos em relação à segurança digital. Esses outros dizem, olha, é parte de um complemento de resolução. É mais fácil. Tá? Isso é uma posição mais particular minha. Tá? Já existem padrões. A BNT e o ISO já têm a regulamentação sobre proposta de padrão de telemedicina. Assim como, dentro da resolução, foi colocado sobre aquela questão da proteção do NGS 2. E quando ele foi criticado, dizendo que isso era monopólio. Não. Aquilo era certificado digital para garantir a irrefutabilidade de um médico em dizer, aquilo não fui eu que fiz. Então, padrões já existem. O que na resolução coloca é o seguinte, não se atreva a fazer uma prática de telemedicina sem seguir os padrões já existentes. Tá? Então, padrão ABNT tem, os americanos têm o HIPAA. Então, no mínimo, quem quer fazer exercício de telemedicina tem que conhecer o que são esses padrões. E entre esses padrões, ele fala sobre segurança, anonimato e formação profissional. Tá? Então, isso no lado digital e tecnológico. E eu apenas acrescento que nós precisamos formar na telepropedêutica.
Tá? E nós temos que tomar cuidado, porque o mundo digital funciona que nem um barril de pólvora. Qualquer pequeno vazamento de dados, ele tem uma ampliação muito grande. Portanto, se um médico vai usar meios digitais para cuidar do seu paciente, ele tem que pôr numa postura. Não existe nada banal. Tudo é importante. Tudo digamos, é confidencial porque é do meu paciente. Então, se nós não desenvolvemos nos estudantes esse sentimento, o teu smartphone é poderoso para vazar dados ou para aumentar a acessibilidade. E nós temos que montar esse divisor. Tá? Então, nesse ponto, você me fez a pergunta, eu disse, então, do RIPA, você pode procurar das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas de Telemedicina, e você pode ver todo o sistema de segurança, hoje, que é recomendado para o uso da área digital. Aí tem um outro argumento que as pessoas disseram. A resolução praticamente obriga que só grandes empresas podem ter infraestrutura para usar e realizar telemedicina. Eu disse, olha, isso não é bem verdade. Exemplo, você pode usar o Skype para atender teu paciente? Diz, olha, há 5 anos atrás eu diria proibido. E hoje? Eu diria, o Skype gratuito é proibido. O Skype Business online, onde a Microsoft diz, eu tenho segurança RIPA, pode. O Skype Business, que você faz o download, ele não te garante RIPA. Então, se você não fizer a proteção RIPA, eu não recomendo. Então, a coisa mais fácil é dizer, qual software tem a RIPA Compliance? E você já resolveu o teu problema. Tá? É uma questão de simplicidade. Se tiverem aplicativos que querem fornecer para você, você pergunta, tem RIPA Compliance? Tem. Então, você usa. Tá? A tendência é que as grandes empresas vão começar a criar uma coisa chamada sala cofre digital médico e vão oferecer como uma unidade de locação de uso. Tá? E isso é só para dizer, para não ir na euforia e, de repente, ficar me usando o Skype para um atendimento a paciente e, de repente, há um vazamento, uma interceptação e o médico vai ser o culpado. Tá bom? Complementando o que o Eduardo falou, as sociedades já estão se mexendo, Eduardo, para tentar granular um pouco mais essa informação. Eduardo, as sociedades já estão, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, o senhor foi convidado, Toshal, para participar fazendo uma diretriz específica de telemedicina aplicada para a cardiologia. Acredito que isso vai ser seguido por várias sociedades, porque isso vai ser discussão bem mais ampla, para entrar em detalhes mais específicos de cada especialidade, para tentar trazer, por exemplo, a aplicabilidade de cada uma das modalidades de telemedicina naquela especialidade. Então, na cardiologia, por exemplo, já está lançado esse desafio, mas não é uma tarefa fácil, é uma discussão muito ampla, mas é aquilo, começar de um padrão mínimo e, na sequência, ir discutindo progressivamente esses pontos. Então, complementando, talvez, a questão é que isso está sendo feito, mas tem que ser a várias mãos, não é somente, como foi falado, o CFM ou o CRM. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é justamente essa questão. Nesse contexto de guerra civil e de ceticismo e muita discussão, o senhor entende que é válido a gente continuar aplicando, utilizando os métodos acadêmicos para a investigação científica, ainda que não de forma assistencial definitiva, a investigação, por exemplo, aqui nós somos uma universidade, estamos com vários estudantes interessados no tema e queremos fazer investigações científicas em telemedicina na nossa comunidade, tanto na área de atenção primária, quanto na regulação, como foi mencionado pela doutora Daniela. Então, temos no SUS, né, isso aqui é uma faculdade do SUS para o SUS,
é muito interessante para nós que nós investiguemos isso e tenhamos algumas informações em loco para validar e reforçar essa situação. Como é que o senhor vê isso e o senhor vê com bons olhos esse tipo de investigação nesse momento, nesse meio? Bom, então, depois que eu comecei falando, para uma telemedicina ser viável, eu tenho que ter um equilíbrio dos 4. A comercial, em geral, está preocupado com resultados. Não importa o que aconteça, tem resultado, e muitas vezes tem administradores que só pensam em número. Exemplo, o meu sinistro e a minha receita. A equação é o que me interessa, mas isso não é suficiente. Então, Conselho Federal de Medicina, ela sozinha não é capaz de definir regras. E ela não é capaz de definir regra para todas as especialidades. Então, em princípio, uma resolução pode orientar serviços. Os conselhos regionais precisam pegar essa resolução simples e adequar para suas características regionais. Estado de São Paulo não é igual a Amazonas. E as sociedades de especialidade precisam pegar isto e dizer, na minha área tem que ser dessa forma. Só que é o seguinte, para fazer isto, tem que trabalhar com a academia, os protocolos. Os protocolos, eles partem de um princípio. A telemedicina não é ferramenta, mas é como qualquer recurso terapêutico médico, ou ação médica tem que ser investigada, validada antes, sem prejuízo ao paciente. Então, se você não valida aqui, não deveria recomendar aqui. Então, o que nós precisaríamos é aumentar, expandir com que a academia faça. Aí algumas pessoas novamente vão perguntar por que a academia pode fazer e uma iniciativa privada não. Eu acho que é o seguinte, desde que tenha um comitê de ética, desde que esteja regulado conforme as pesquisas em seres humanos e garantido a qualidade assistencial, é uma pesquisa. Então, aqui eu estou querendo dizer que é o seguinte, a boa telemedicina nasce a partir de uma pesquisa sistemática definindo os meios para que possa se utilizar. O que nós não podemos é simplesmente largar e dizer, olha, podem usar tecnologia para interagir entre as pessoas. Tá? Então, só para te responder, eu incentivaria que vocês criassem um núcleo de pesquisa em telemedicina com desenvolvimento das regras e, se for comprovado eficiência, aí você começa a difundir. Esse é o melhor. Tá bom? Gente, muito obrigado. Já está a hora um pouquinho adiantada. Professor, muito obrigado pela brilhante aula. Eu acho que o termo que o senhor trouxe, esse conceito de medicina conectada, talvez ele é um termo mais adequado, talvez, para essa nova era que nós estamos vivendo. E eu acho que o público que aqui hoje, ele já traz isso, porque você vê que é um público heterogêneo, né? Você tem psicólogo, advogado. Então, assim, nós estamos num mundo novo. Se o mundo muda, nós precisamos mudar com ele. E eu acho que não discutir é enterrar e é morrer. Tudo que não se movimenta, morre. Nós temos que estar vivo movimentando. Então, nós da Associação Regional do Vale do Paraíba, nós estamos assim, muito felizes e honrados pela sua presença aqui. Queremos te presentear com um vinho que é muito gostoso. Espero que você desfrute dele. E aqui, um certificado de participação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Germano, a universidade. Muito obrigado a todos.